Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. É uma alegria ter vocês aqui para mais um encontro de reflexão e troca. Vamos começar assim. Você sabe qual a diferença entre a carência e dependência emocional? Pois é, nem toda carência é só carência. Muitas vezes ela revela necessidades emocionais que ficaram sem resposta. E é sobre isso que a nossa convidada especial de hoje, a nossa diretora, doutora Gisele Eugênio, ela vai mergulhar nesse assunto, porque esse tema que atravessa tanto a clínica para quem trabalha com saúde mental, quanto a vida pessoal de cada um de nós. Afinal, quem nunca se sentiu carente em algum momento? Então fiquem aqui conosco nesse encontro e não se esqueçam de compartilhar e deixar o seu like, porque essa live é um espaço de construção coletiva e a sua participação faz toda a diferença. Doutora Gisele, agora eu passo a palavra para você. Muito obrigada, Andréia. Boa noite para todos que vieram aqui prestigiar essa aula na nossa gravação ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo no YouTube ou mesmo no Spotify através, dos podcasts que a gente transforma essa live. Sejam todos absolutamente muito bem-vindos. Há um tempo eu entrei em contato com essa história de dependência emocional, de relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. E assim como eu tinha conversado com a Lilian outro dia, a gente tenta fugir de umas áreas do tipo assim, eu entendi, eu superei, eu resolvi, eu trabalhei, eu cresci, eu evoluí, mas eu não quero trabalhar com essa área. E aí a gente, testa aqui, testa ali, porém, em 2025, a vida veio e falou assim, não, filha, vem cá, não te treinei para isso à toa. Você treinou na prática para ajudar pessoas. Então, de 2025 para cá, eu tenho mergulhado aí em cursos sobre dependência emocional e aprendendo mais e mais como ajudar pessoas. Porque, direta ou indiretamente, nos meus anos de terapia, basicamente era isso que eu trabalhava com as pessoas. Só que, obviamente, eu trabalhava dentro da dor. Eu não era um case resolvido. Então, eu também não tinha muitas ferramentas para ajudar as pessoas. E quando a gente se torna o maior case de sucesso das nossas próprias vidas, eu sempre falo para os terapeutas, o seu maior case é você mesma, de história transformada. Então, falei assim, tá bom. Então é nessa área que nós vamos trabalhar. E aí, obviamente, eu não podia deixar de compartilhar com vocês, né? Vocês sabem que um dos meus grandes valores é o aprendizado, é estudar, e a gente não estuda sozinho, né? Quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Então, tô cá eu voltando para praticamente, estava morrendo de saudade de vocês, né? 2026 eu ainda não tinha dado minhas caras por aqui, para a gente fazer esse tema. E eu vou compartilhar slides com vocês. Não se preocupem, não, de anotar os slides. Quem precisar, me fala, eu mando os slides tranquilamente. A gente só vai ter um combinado que vocês não podem usar comercialmente os slides. Mas se for para vocês anotarem, se for para vocês lembrarem de alguma coisinha ali, podem, me peçam que eu mando isso daqui de coração para vocês. A gente vai falar hoje justamente desse assunto, quando a carência vira dependência. E isso tudo está pautado nas nossas necessidades emocionais básicas. E é justamente sobre essas necessidades que eu quero conversar com vocês. Por quê? É justamente quando a gente tem algum problema, e eu vou usar essa palavra mesmo, não vou usar desafio aqui não, vou usar a palavra problema. Quando a gente tem algum problema nessas necessidades, lá no futuro teremos consequências. Então é justamente sobre isso. Eu sei também que esse é um tema que talvez atraia não terapeutas, porque a nossa comunidade praticamente é voltada para terapeutas. Porém, o próprio título, o próprio tema, talvez atraiam pessoas que não são terapeutas. E vocês vão perceber que em alguns momentos eu vou falar um pouquinho mais voltado para os meus colegas. Então não se assustem, respira, segura aí a ansiedade e entendam que no mercado terapêutico existem ferramentas para poder te ajudar. Talvez algumas coisas que eu vou citar aqui vocês não consigam auto-aplicar, outras vocês conseguirão sim auto-aplicar. O importante é, entendam a estrutura e precisando, busque ajuda agora, uma ajuda especializada, uma ajuda de terapeutas. E como vocês sabem, eu gosto de começar com algumas perguntas aqui. Vocês estão prontos para as perguntas? A Lilian falou que sim, problema de vocês que não estiverem prontos, porque a primeira pergunta é: quem aqui já
amou alguém, e eu queria muito, quero. Pronto, agora eu vejo mais gente na minha tela. Quem aqui já amou alguém? Quem não quiser responder, tá tudo bem. Porém, eu quero saber aí, já amou, né? Segunda pergunta, vocês sabem que eu gosto de ir complicando, né? Quem aqui já precisou de alguém? E aí, quando a gente faz essa pergunta, quem aqui já precisou de alguém, talvez a gente possa levar para um lado mais superficialzinho aqui da nossa conversa, do tipo, todos nós hoje precisamos do André abrir a sala. Vocês concordam que a gente dependeu do André abrir a sala? Porém, se o André não abrisse a sala, alguém ia morrer? Nem figurativamente, nem literalmente, né? E por que que eu tô falando isso? Porque eu vou mandar a terceira pergunta agora. Segura aí na mão de Deus e vamos para a terceira pergunta. Quem aqui já confundiu amor com precisar? Gisele, encerra essa live que já tá bom até aqui. Pois é. Só que é justamente sobre esse amar e precisar. Tem um monte de gente se entregando aí. Você que não vem no ao vivo, eu não vou entregar as pessoas que não tão, que estão se entregando aqui no meu chat. Por quê? Tem muitas pessoas que confundem amar com precisar. E quando a gente está usando esse verbo precisar aqui, a gente está falando justamente da dependência emocional. A gente está falando justamente aqui sobre a carência que algumas pessoas sentem dentro de si por uma incompletude que existem dentro delas. Estamos no meio de grandes terapeutas aqui, então eu posso dizer, por causa de traumas que foram surgidos em algum momento dessa história, e que isso levou essas pessoas agora a confundirem amar com precisar. E vocês vão entender ao longo dessa aula que há momentos que é permitido a gente amar e precisar, só que de uma forma agora segura, ok? Então, bora lá. Vamos conversar um pouquinho mais aqui sobre a dependência emocional e eu vou contextualizar para vocês o que eu entendo por dependência emocional. Ela é um padrão comportamental. Como assim? Ela é um comportamento, é um jeito de agir, um jeito de fazer. Não é só um jeito de pensar. Então, isso daqui, ó, é ação. E é uma ação repetitiva. E a gente sabe que nós aprendemos por repetição ou por forte impacto emocional. E muitas vezes, numa dependência emocional, nós temos as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem repetição e a gente tem padrão de impacto emocional acontecendo. Ou seja, esse aprendizado é extremamente profundo. É um apego não seguro. Um apego seguro é outra coisa. Um apego seguro, eu tenho uma fonte confiável. Um apego não seguro, imagina você tentar se escorar em alguém que está em pé em cima da gelatina. Essa pessoa também não está segura. A qualquer momento, tudo aquilo pode ruir. A dependência emocional, ela pode ser exagerada. E ela também pode ser doentia. E quando a gente fala em doentio, são aqueles casos extremados em que, quando a gente fala assim, se o outro deixar, aquela pessoa morre. E esse morrer não é uma metáfora. São aqueles casos extremados em que a pessoa vai sim atentar contra si mesma, só porque foi abandonada, foi rejeitada, foi trocada por outra pessoa e a vida dela simplesmente não tem porquê e ela vai lá e comete contra si. Por isso que a gente chega a dizer aqui que é uma coisa doentia. E eu não estou usando esse doentio porque a pessoa é lei das ideias, gente. Não. É porque ela não recebeu o respaldo, ela não recebeu o carinho, ela não recebeu o afeto no momento que ela precisava. E vocês vão entender qual era esse momento. Quais são algumas das características da dependência emocional? E, gente, por que eu digo algumas das características? Senão eu só ia dar uma aula de dependência emocional. Eu ia ficar aqui falando para vocês 554 características. E aí eu não falava sobre necessidades. Então, eu vou passar muito por cima. A gente tem um medo de rejeição e de abandono. Como assim? Rejeição, ser deixado de lado, abandono, a pessoa ir embora. Então, o dependente emocional, ele vive naquela angústia de querer sempre agradar o outro
para que ele não sofra essa rejeição ou esse abandono. Por quê? Ser abandonado, ser rejeitado, ser excluído da vida de alguém é extremamente doloroso para o dependente. Ele não quer viver aquela dor. Então, ele abre mão de si. Ele abre mão dos seus desejos, e está aqui, desvalorização. Ele tira completamente de si o seu próprio valor para viver em prol do outro. Ele tem uma necessidade de aprovação e de validação daquela pessoa, e eu não usei essa imagem à toa, é uma validação e uma aprovação daquela pessoa que ela pôs naquele pedestal. A pessoa não nasceu no pedestal. O dependente põe o objeto de dependência, a pessoa de dependência, num pedestal. Então fica ali esperando que a pessoa fale o que é para ser feita só para dizer um amém depois, do tipo, a pessoa chega e fala, eu não gosto que você use vermelho. E de repente vermelho vira agora uma roupa de doação, uma roupa de jogar fora. Por quê? A pessoa o objeto maior, né, quem está lá em cima do pedestal está falando e o outro está obedecendo. Por isso, né, essa submissão é amém para tudo. É essa autoanulação. O dependente emocional, ele chega no ponto de não ter mais vontades. De ele querer falar assim, eu quero tomar água nesse copo. Não, você vai tomar água nessa garrafa. Mas essa garrafa é feia para aparecer na câmera. Não quero saber. E o dependente, de repente, ele está tomando água no bico aqui, porque foi o que o outro disse. E ele aceita aquilo. Se é que ele deixou beber água, porque às vezes ele também vai falar que não. O dependente emocional, a caracterização da dependência emocional, está aí baixa ou nenhuma autoestima. A pessoa é só um ser vivente. Ou melhor, um ser sobrevivente. Porque não existe vida. Existe sobrevida. Já doeu até aqui? Se tá doendo, gente, segura. Porque nós vamos entender um pouco mais sobre todas essas dores. Eu poderia deixar esse slide para o fim, só que eu já trouxe ele aqui no começo para vocês entenderem. Que calma. Existe uma dependência emocional segura. Então, nem toda dependência é insegura. Só que quando a gente fala que uma dependência é segura, parece uma coisa tão contraditória, né? Como é que pode ser uma dependência segura? Se a gente entender que quando os dois do relacionamento, e aqui é claro que a gente vai pensar principalmente em relacionamentos afetivos, né? Entre um casal, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, não interessa. Mas um casal, duas pessoas. Mas a gente também tem dependências dentro de amizades. A gente tem dependência dentro de ambientes corporativos. Então, quando eu estiver falando desse tipo de dependência, entendam que não é só entre um casal, é entre todo e qualquer tipo de relacionamento, ok? Mas, enfim, dentro lá, vamos supor, do casal, que a gente tem a presença do amor próprio. Eu me amo primeiro, depois eu amo o coleguinha, depois eu amo o outro. E não é não ser egoísta em si amar. Tá tudo bem a gente se amar, a gente se gostar, a gente se respeitar, a gente se honrar, a gente saber os nossos próprios limites, ter uma autoestima elevada, saber dizer para o outro, não, até aqui você pode vir, a partir daqui não. E o outro saber respeitar. Por isso que agora a gente chama de dependência segura. Porque quando eu dou um limite para o outro e o outro fica tentando atacar esse limite, não é seguro isso. Mas quando eu falo para o outro, até aqui pode, o outro bate palminha e fala, beleza, até aqui eu sei que eu posso ir, eu respeito o seu limite, assim como você respeita o meu limite. E ambos se respeitam, se amam, se honram. Agora a gente tem uma dependência segura. É do tipo assim, por alguma razão aquilo precisou acabar, é vida que segue. São aqueles casamentos que acabam e por vezes o casal continua até sendo amigo. Porque eles entenderam que o relacionamento afetivo homem e mulher acabou, porém a amizade continua e tá tudo bem, olha, nós servimos para ser amigos, beleza? Beleza. A vida segue, ninguém morre, ninguém sofre. Claro, tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem viver o luto daquele momento. Só que passou aquele período ali do luto,
vida que segue, ergue a cabeça e continua a vida, né? Esse casal, esse relacionamento agora, ambos têm planos individuais e planos em conjuntos. Eu gosto de estudar isso, você gosta de estudar aquilo. Eu gosto de ler esse tipo de livro, você gosta. Cada um faz o seu. Um não fica com picuinha, com implicância com o outro, com impedimentos, impeditivos. Não, pelo contrário. Pô, eu sei que essa pessoa gosta de fazer cursos de terapia. Vai lá e compra um curso de terapia. Tá aqui, meu bem, comprei um curso de terapia para você. Ah, comprei um videogame, um jogo novo para o seu videogame, porque eu sei que seu momento de lazer, o seu momento de fazer nada, nadinha, é jogar um videogame. Tá aqui, é um jogo novo para você, vai lá e seja feliz. Entendem? Que é possível um relacionamento seguro. O que a gente precisa, e o professor Fabiano, umas 2 ou 3 lives atrás, ele falou muito sobre isso numa live aqui do Praticamente, sobre fazer a terapia no sentido físico, o plano financeiro e tudo mais, e fazer a terapia dentro de si. É quando a gente tem os 2 eixos que ele falou naquela aula, para quem não assistiu, volta lá e assiste, é quando a gente tem aqueles 2 eixos funcionando agora em parcimônia. É o físico, é o emocional, é o espiritual, dos dois funcionando bem. Não é aquela montanha-russa. Eu tenho uma amiga que ela viveu muitos relacionamentos abusivos e hoje ela tá casadinha, tá com um bebezinho novinho, bebezinho lindo. E ela dizia assim, que quando ela conheceu esse atual, ela não sentia aquela borboleta no estômago, aquela ânsia, aquela coisa assim. Era uma coisa tão normal, era uma pessoa tão querida. E aí uma terapeuta virou para ela e falou assim, você já parou para pensar que com ele, na verdade, você tem um relacionamento saudável? Você não precisa ficar esperando em que momento vai vir o trauma. Você está vivendo uma vida equilibrada com ele. Você sabe o que ele gosta, ele busca saber o que você gosta. E ela conta que foi um choque para ela ter entendido isso. Que a vida inteira ela tinha tido aqueles relacionamentos que ela não sabia se podia fazer uma piada e ia azedar o caldo, se ela tinha que pisar em ovos, o que ela tinha que fazer. Então, até então, ela só tinha tido relacionamentos assim. E naquele momento, que hoje é o esposo dela, ela estava conhecendo alguém que falava agora a mesma língua que ela. E aí eu quero resposta agora no chat. Até dos nossos convidados que não são terapeutas. Eu quero aqui chuta. Lembrando, eu não falo o nome de ninguém que está respondendo no chat, então pode errar à vontade. E nós estamos em um ambiente seguro. Aqui nós estamos num ambiente seguro. Não é assim, eu não vou me expor para não errar. Não, aqui estamos num ambiente seguro. Se errar, nós vamos errar muito bem errado. Combinados? E a pergunta para vocês, enquanto vocês respondem, eu vou beber água. Onde vocês acham que está a origem da dependência emocional? Vou dar um tempinho para vocês porem no chat aí. Temos um voto no papai, temos um voto na infância, infância relacionada principalmente aos pais. Que mais? Tem mais gente não sabe, quero pelo menos mais uma resposta. Eu continuo, não valida. Aqui a tia é ruim, viu? Vamos lá, cadê? Tem um monte de gente que entrou aqui, que eu fui vendo mais gente entrando. De fato, quem respondeu, respondeu aqui exatamente aonde a gente veio. Isso aqui eu vou falar, né? Isso aqui merece que a gente fale quem falou, né? O André colocou assim, nos primeiros 100 dias de vivência. Ó, lá na nossa infância. E também tivemos aqui, sim, na rejeição da família. Eu quero que vocês prestem atenção dos primeiros 1000 dias, agora a piada ficou certa, hein? Nos primeiros 1000 dias das nossas vidas. Eu quero que vocês comecem a prestar atenção naquilo que vocês responderam. Porque isso daí já entrega um pouco do autoconhecimento de vocês, ou para quem está começando na jornada do autoconhecimento, já dá aí algumas pistas para vocês, e vocês vão ver algumas dessas palavras aparecendo lá na frente, quando eu falar sobre as faltas nas necessidades. E, de fato, a nossa dependência emocional, ela começa a surgir a partir dos nossos esquemas desadaptativos. Olha que termo bonito que eu aprendi recentemente. Fala se a terapia não pode custar até R$ 500 mais caro, claro, que esse negócio. Ai, que bonito isso, né? Essa aula aqui já valia R$ 1.000, né? Que se a gente traduzir isso, são os nossos traumas. E é claro,
que os nossos traumas principais, eles vão começar nas nossas infâncias. Então, todo mundo que escreveu aqui infância acertou em cheio. Quem escreveu pai, mãe, família, avô, vó, tio, gato e vizinha, entenda que não necessariamente foram com essas pessoas. Porém, há um grande indício aí para quem respondeu isso de estar neste caminho que vocês responderam. Porque, às vezes, o trauma, ele não veio do papai e da mamãe, ele veio da professora na escola. Porque, para alguns de nós, e eu sou uma dessas crianças, tá? Eu convivia muito mais com a professora na escola do que com papai e mamãe. Então, percebam que, às vezes, o trauma aí não vem da família. E pode ser, sim, que mesmo que você não tenha convivido tanto com papai e mamãe, mas o impacto emocional maior era do papai e da mamãe, ok? Então, pode vir de outras fontes. Mas eu vou dar um alívio para vocês, vai. Se a gente fosse colocar em porcentagem, mais de 90% aqui estaria realmente nos nossos primeiros cuidadores. Pai e mãe, ou aqueles que representaram pai e mãe nas nossas infâncias. E vocês sabem que, além disso aqui, eu dou curso. Então, eu já vou tirar o elefante branco da sala. Eu tenho um professor que fala assim, eu adorei essa história. Já vou falar do curso no começo, já vou tirar isso daqui da sala, e aí depois a gente continua a aula numa tocada só, beleza? Eu tenho o curso da Soma do Sucesso Terapêutico, que por enquanto ele está em 2 módulos, são 2 módulos individuais, cada um número de técnicas. O primeiro módulo, 4 técnicas terapêuticas, o segundo módulo, 5 técnicas terapêuticas, 9 técnicas no total. Até 130 aulas eu contei. Depois de 130 aulas, eu falei, não, 130 já está um número tão bonito, já não vou contar mais. Então, se vocês pegarem os 2 módulos, eles têm lá mais de 130 aulinhas. Tem aulinha de 20 minutos, tem aulinha de 50 minutos. Então, tem hora para dedéu disso daqui. Hoje, se vocês entrarem lá na Hotmart, cada módulo está 497. Cada um 497, 497 outro. Obviamente que eu vim para cá e eu vim aqui trazer, né, um carinho para vocês, então ao invés de 497, eu estou dando 30% de desconto só para quem é amigo do Praticadamente. Lá nessa aula tem 30% de desconto, lê esse QR Code, vai estar lá 695, os 2 módulos. As 9 técnicas, Lilian fez o curso, Marcinha fez o curso, vale a pena? Tem um monte de técnica bacana lá. Tem algumas técnicas que são auto-aplicadas, que enquanto eu estou dirigindo a técnica, eu estou aplicando a técnica com vocês lá, então dá para fazer. Lê o QR Code, não faz isso agora, né? Depois, no fim, eu boto o QR Code de novo. Foi lá, entrou, 695 os 2. Só que é claro que eu tenho que ser mais generosa, porque a gente está entrando aí 6 anos de Praticadamente. E para quem não sabe, o Praticadamente tem o nosso programa de tudo mastigadinho. Marcinha colocou aqui que é mastigado. Gente, é literalmente mastigado o curso. É para vocês não terem desculpa de falar que não deu para usar a técnica que não entendeu. Mais do que aquilo, se você for lá atender o cliente do 6 para vocês. Tô mentindo, Lilian, Marcinha, que eu tô vendo na câmera, não tô mentindo. Mais do que isso, se você for lá fazer para vocês. Tá? Nós temos aqui no Praticadamente o nosso programa de apoiadores, né? Que são pessoas que colaboram financeiramente com o Praticadamente para que toda essa estrutura aqui aconteça. A gente tenha dinheiro para pagar Zoom, a gente possa, de vez em quando, fazer caneca, fazer as coisas aqui, a gente tem que ter dinheiro no fundo de caixa. Então, para quem for apoiador do Praticadamente, e se você é apoiador e quer fazer o curso, agora você vai chamar a gente no privado, pode me chamar no privado, porque o seu link é diferente. Porém, apoiador tem 50% de desconto. Vai levar os 2 módulos por 497. Se você apoiar o valor mínimo, o valor máximo, o teto cheio, não importa quanto você ajude Praticadamente. Você tem direito de comprar o curso, os 2 módulos. Então, você vai me chamar no privado e eu vou te dar um cupom de desconto para você comprar isso daí, beleza? Elefante branco saiu da sala, já vendi o curso, agora vamos para o resto da aula. As necessidades emocionais. De onde surgiu isso? Vozes da minha cabeça? Não. Quem falou a primeira vez que documentou isso foi o Jeffrey Jung. E dentro da terapia do esquema, o Jung ele traz 5 necessidades. E a 6ª necessidade que eu vou trazer para vocês aqui, ela está dentro das outras 5. Só que ela é tão importante que faz todo sentido a gente separá-la. E eu vou trazer para vocês o que traz a falta daquela necessidade,
os desafios emocionais e técnicas terapêuticas sugeridas para vocês resolverem aquele BO. Até aqui, tem dúvida? E eu estou vendo agora na câmera o Gabriel e a Lilian. Até aqui, tem dúvida? Certeza. Marcinha colocou aqui tudo certo. Vou confiar que das duas, uma. Ou eu sou uma excelente professora, ou vocês estão levando a dúvida para casa. E aí o problema é de vocês, não é problema meu. Porque eu estou dando espaço para vocês perguntarem. Muito obrigada aqui, Gabriel. Gabriel colocou aqui que eu explico muito bem. Podemos continuar e agora entrar nessas necessidades propriamente ditas? Então, eu vou pedir, como o Henry pediu na aula dele de mecanismos de defesa, que para você, põe aí um post-it do seu lado, um bloquinho de anotação, sei lá, um caderno, sei lá o que você quer. E se de repente aquela necessidade X doeu alguma coisa em você, deixa ela anotadinha aí para você. Deixa ela anotadinha num canto, para talvez depois você dar uma refletida sobre aquilo que eu falei. Beleza? E, qualquer dúvida, vai colocando aqui no chat. A nossa primeira necessidade é o vínculo seguro e conexão. Essa é a primeira necessidade que nós temos nas nossas vidas. Conexão com quem? Uma conexão emocional, um adulto em quem se possa confiar, que gere proteção, estabilidade, segurança e aceitação. E aqui já começa a porca torcer o rabo dela. Porque nós estamos falando agora de um adulto que tem a própria autonomia emocional. Um adulto saudável, terapeutizado, igualzinho todos os moradores de Plutão. Porque os moradores aqui da Terra, eles estão um pouquinho fora dos eixos aí. Então a criança, ela já começa fazendo vínculo, talvez com um adulto, que já não tenha essa habilidade muito bem desenvolvida dentro de si. Então vocês percebem que agora o problema ele é muito maior do que a gente estava achando? Porque às vezes eu vou falar papai e mamãe, só que vocês entenderam que são cuidadores, né? Tio da escola, vovó. Às vezes papai e mamãe já não tinham muita conexão com a base dela. E essa é a base que ela vai passar para a criança a partir de agora. Quando que a gente começa a perceber que o vínculo seguro e a conexão estão quebrados? Por exemplo, quando a gente tem aqueles pais que são instáveis e imprevisíveis. Sabe assim, eu vou roubar esse termo aqui de uma professora minha. Ruth e Raquel. Para quem é mais antigo aí vai lembrar lá da novela Mulheres de Areia. Ruth e Raquel. A Rutinha era a personagem boazinha, amorosa, caridosa, bondosa. E a Raquel, ela era a vilã da novela. E elas eram irmãs gêmeas. Então, a Raquel, ela se passava por Rutinha muitas vezes e tinha um personagem, Tonho da Lua, que sabia a diferença das duas. Então, pais instáveis e imprevisíveis é aquela coisa, você nunca sabe se quem vai chegar é a Ruth ou a Raquel. Se quem vai chegar é a pessoa boazinha ou é a pessoa transtornada. É aquele papai que num dia ele chega muito bem no trabalho, porque tudo deu certo no trabalho dele. Mas no outro dia, o chefe brigou com ele, e aí ele não pode brigar com o chefe, ele briga com o filho em casa, ele briga com a esposa. Ele já chega chutando a porta do barraco. Então, aquela criança, ela não tem agora um ambiente seguro para viver. Porque a todo momento ela precisa ficar com a anteninha dela ligada, captando quaisquer variações nesse ambiente. Porque em qualquer momento ela pode apanhar. Ou ver a mãe apanhando, ou ver o irmão mais velho apanhando. Né? Então a gente tem aí um ambiente abusivo. A gente pode ter também esses cuidadores com uma frieza emocional. Aquele pai, aquela mãe, vovó, tio, tia da escola, que tem aquele distanciamento emocional, que não tem o afeto, o afago, qualquer que seja a linguagem do amor, não existe nenhuma linguagem do amor. Então a gente tem aquela desconexão. A criança chega, papai, olha o que eu fiz. Nem olha para a criança. Isso é desconexão. Excesso de críticas. Você é burro, você é feio, você faz tudo errado. Críticas que essa criança recebe. Quem é que gosta de receber críticas? O seu cliente, ele também não gosta de receber críticas.
A ausência de validação e compreensão. A criança faz uma coisa errada, só que é uma coisa inerente da criança, ninguém nasceu sabendo. Se ninguém ensinar, como é que a criança sabe que ela está fazendo errado? Mas às vezes os pais querem que aquela criança já seja perfeita, sem nunca tê-la ensinado a ser perfeita. Só que a criança, ela fica aguardando aquele momento em que alguém vai vir e protegê-la, vai cuidá-la, e não tem. Então, uma falta de rotina, um lar que cada dia é de um jeito, um dia vai para a escola, outro dia a mãe não manda para a escola, e no outro dia tem que ir para a escola, aí tá chovendo, tem que ir, no outro dia que tá sol, não vai. Não tem aquela rotina em casa. Hoje eu estava conversando com uma adolescente, essa minha adolescente, consultório odontológico, ela sempre fala que ela não gosta de estudar. Eu, com muito jeitinho, assim, com muito carinho, eu falei sobre formas de estudo com ela. E aí eu falei, uma das minhas formas de estudo, ela fez assim, nossa, que legal esse jeito seu de estudar, eu vou tentar. E aí eu brinquei com ela, eu falei assim, às vezes vocês falam que vocês não gostam de estudar, mas ninguém ensinou vocês a estudarem. E saber estudar é uma habilidade que eu tenho. Por que eu não vou ensinar isso para um adolescente de seus 13, 14 anos? Porque daqui a pouco, e eu falei sobre rotina com essa menina, eu falei assim, vocês deixam para estudar tudo em cima da hora é muita matéria. Eu falei assim, vai estudando um pouquinho de cada coisa, hoje você estuda um pouquinho, só meia horinha, uma horinha por dia, todos os dias que você estudar, não acumula a matéria. Ela fez assim, ai, mas cansa, né, Gi? Eu fiz assim, o que cansa mais, você estudar uma horinha por dia ou ter que estudar toda a matéria em uma horinha antes da prova? Aí ela deu risada. Entende que às vezes esse adolescente, ninguém ensinou esse adolescente a estudar. Porque talvez esses pais também não tiveram que ensinasse eles a estudar. E a vida também não trouxe. Então, a partir de agora, se vocês tiverem a chance de ajudar uma criança, ajude. Ensina a estudar, ensina a fazer uma coisinha boba. Vocês não sabem a diferença que isso vai fazer na vida deles. Aqui tem uma pergunta, isso influencia bem na vida amorosa também. Aí a pessoa não busca um parceira, busca alguém para ser um porto seguro. É justamente sobre isso que fala o próximo slide. Por quê? Qual que agora é o desafio emocional desse momento? Relacionamentos. Qualquer relacionamento amoroso, entre amigos, porque esse indivíduo que cresceu sem vínculo e conexão não confia em ninguém. Ele desconfia de todo mundo. Todo mundo está errado. Ninguém sabe fazer. Ou então, ele não vai formar vínculos saudáveis, que esse é um desafio, mas vai fazer vínculos abusivos e tóxicos. Porque qualquer migalha serve. Qualquer migalha faz essa pessoa feliz. Porque lá na infância ela não teve nada. Zero. Então agora, se ela recebeu uma caixinha de chiclete com um chiclete dentro, acabou, isso aqui é lixo. Mas, gente, ele me deu um chiclete, ela me deu um chiclete. Nossa, a embalagem tá rasgada, não importa, mas eu ganhei um chiclete. Guardar aqui para minhas horas de estudo. Entende? Que às vezes a pessoa pega lá, ai, a caneta já tá no fim, nossa, mas ela me deu uma caneta, minha amiga, ela me ama tanto, a caneta tá no fim, vai escrever mais meia página. Ai, mas que linda, ela me ama. Não, gente, não ama. Ela tá dando lixo. Ela tá dando o pouco que ela tem. Mas para quem tem esse medo do abandono, qualquer migalha serve. Eu sei que é doloroso a gente ouvir isso, mas isso é uma verdade, né? A pessoa acha que o mínimo já é extraordinário. E quando que ela vai achar isso? Quando ela tem lá a crença de não ser digno de amor. Ela acha que ela não merece ser amada. Porque o que que ela aprendeu na infância? Ela aprendeu que ela é amada? Gente, ela aprendeu que ela é amada? Não. Então, ela cresceu acreditando nisso. A pessoa se apega no farelo do extraordinário. Vocês percebem como é dolorido isso daqui? E é isso que acontece. É aquela migalha que caiu de cima da mesa para os cãezinhos no chão. Uma passagem bíblica que fala sobre isso. E a pessoa está comendo esse farelo do chão, achando que isso é o máximo que ela vai receber. Sendo que a vida está preparando o banquete inteiro em cima da mesa, mas ela não se sente digna de se sentar à mesa e comer o banquete. Porque lá na infância faltou vínculo e conexão. E Gisele, como é que a gente resolve isso? Tem jeito? Tem. E aqui primeiro eu vou falar com os terapeutas. Tô olhando nos olhos de vocês. Porque se você é terapeuta
primeiro de tudo, já vou dar uma bronca aqui, ó, chicotinho. Se você, terapeuta, tem esse problema aqui, tem essa ferida aberta, você não faz um vínculo seguro com o seu cliente. Porque você vai querer fazer contra-transferência para o cliente. Vocês dois vão pegar um na mão do outro, sentar no cantinho do sofá, da chaise e chorar juntos. Um querendo contar mais migalha do que o outro. Porque é na terapia que o cliente talvez vai ter o primeiro vínculo seguro da vida dele. Você, terapeuta, tem por obrigação ser o primeiro vínculo seguro do seu cliente. Ele tem que sentir que em você ele pode confiar. Em que você, ele pode falar tudo o que ele precisar falar. Que não vai haver julgamento, não vai ter dedinho apontado na cara dele com uma crítica. É aqui que você vai, sim, validar o seu cliente naquilo que ele faz. Não é passar a mão na cabeça dele, não é passar pano com glitter no chão, não. Porém, é validar, é entender o que está acontecendo com essa pessoa. Eu coloquei aqui autoconhecimento e elevar a autoestima, só que esses dois valem para 6 necessidades, ok? Eu só não vou repetir ela nos outros slides, mas fique entendido que isso vale para todos. 2 técnicas que estão nos meus cursos, nos meus módulos lá, que é referências do passado e presente. São 2 técnicas isso daqui, separadas. E também o desenho da árvore, que eu ensino lá no grupo. Um desenho com o intuito de compreensão terapêutica do cliente. Eu vou explicar as ferramentas aqui. Isso aí vocês vão lá no curso, aprende lá no curso. Também a gente pode ajudar o cliente a ressignificar vínculos infantis. Como? Cadeira do perdão, sei lá. Aí você bota a ferramenta que você tem na sua caixa de ferramenta. E uma coisa bacana de incentivar o seu cliente é que ele busque grupos saudáveis. Eu não escrevi o saudável porque não precisaria, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Então, grupos saudáveis para ele fazer parte. Então, um grupo de artesanato, crochê, tricô, pintura, ir para o esporte, ir para uma academia, ir para uma igreja, grupo de jovem, grupo de terceira idade, sei lá. Para que essa pessoa conviva com outras pessoas saudáveis, que ela possa rir, que ela possa brincar. Lilian, posso trazer o exemplo da sua mãe? A mãe da Lilian já é uma senhora sacudida na vida, que ela tem as amigas dela. Elas tomam café junto, bolo junto, 83 anos, vivendo uma vida extraordinária. Vira para a Lilian de vez em quando e fala assim, tô indo para casa da minha amiga. E vai, elas pintam, elas costuram, elas fazem um monte de coisas. Vínculos saudáveis. Né? Faz curso, ela vive uma vida. Gente, olha que exemplo para a gente modelar. Pessoa que foi buscar conexões com outras pessoas, que pensam igual, que tem uma mente aberta igual, entende? É sobre isso. Até aqui, dúvidas e perguntas? Porque eu vou para o número 2. Dúvidas vocês botam aqui no chat. Próxima necessidade, autonomia e confiança. É a capacidade de uma pessoa saber se diferenciar do outro, ela saber que ela é uma pessoa única, de desenvolver o senso de identidade própria, ou o self, separar-se emocionalmente dos cuidadores e funcionar de maneira independente, saber que ela pode pensar como ela pensa, e ter aqui agora um direcionamento para a vida. O que é a falta da autonomia? Agora eu vou correr mais um pouquinho, que vocês já entenderam o esquemão aqui, né? Na falta da autonomia e confiança, aqueles pais críticos e impacientes. A criança quer pegar um copo d'água, a mãe tira o copo d'água da mão dela e fala assim, daqui que você não sabe fazer isso. A criança vai amarrar o sapatinho, deixa que eu amarro porque você não sabe fazer isso. Só eu sei fazer. Vocês estão percebendo aqui o buraco que algumas vezes a gente bota a criança sem querer? Ou fomos colocados sem querer? Pais super protetores, que não deixam nada acontecer com aquela criança. Ela pode tomar um raladinho, não pode ter uma experiência com mertiolate, embora o mertiolate hoje nem cause uma experiência, uma memória afetiva assim dentro da gente, né? O mertiolate nem arde mais. Nossa, nem o mertiolate arde mais, né? Ou então pais negligentes, que também não cuidam daquele indivíduo. Eu coloco aqui, família emaranhada, o que é isso? Sabe aquelas situações de vida em que a família inteira vive dentro de um cômodo? Todo mundo dorme na mesma cama, todo mundo um dorme em cima do outro, um dorme de dia, o outro dorme à tarde,
porque não tem espaços. Então, aquele indivíduo, ele cresce sem saber que ele é separado do outro, porque a vida inteira foi todo mundo junto. E eu tô falando daquelas situações em que a pessoa não tem como construir um quarto maior, né? Às vezes, uma zona de instabilidade social, pessoas que moram embaixo da ponte, eu tô falando disso. Só que também a gente tem aquelas famílias que a casa tem 4 quartos, mas todo mundo dorme num quarto só. Papai, mamãe, 3 crianças, gato, cachorro, periquito, papagaio, e se o vizinho vir pedir uma xícara de açúcar, dorme naquele quarto junto. Os indivíduos dessa família, eles não sabem que são indivíduos, eles são uma comunidade. Então, em comunidade, a gente faz tudo junto. Agora, se um precisa fazer diferente, não tem como. Quebra-se aquele elo, né? Então, falta estímulos da vida para essa pessoa. Falta estímulos de você falar para a criança assim: eu ponho o prato e você leva o guardanapo. Se é uma criança pequenininha que pode se machucar com uma faca, você leva o guardanapo. Olha a autonomia da criança aqui, eu ensinando o que ela é capaz. Hoje eu vi um vídeo, mas ele ia ficar muito longo para eu pôr esse vídeo. Mas é uma criança num banco de molas. E a criança, ela tá em cima do banco de molas, ela tá chorando: papai, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E o pai filmando, falando assim: você consegue, eu sei que você consegue, levante-se e ande. Um vídeo em inglês. E o menino chora, 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 mas ele anda no banco. Aí ele chega no fim, aí o pai fala assim: agora pula. O menininho pula, é uma criança assim de uns 3 aninhos. Quando ele pula, ele olha para a câmera e fala assim: eu não morri. Ele corre e sobe de novo no banco, e o vídeo mostra ele fazer isso umas 3, 4 vezes. Ou seja, ali houve um estímulo da vida, uma oportunidade daquela criança explorar o mundo. Porque a criança, ela precisa. Na falta de autonomia e confiança, não existem essas oportunidades. Senta lá e fica quietinho. Ó, vai lá brincar. O celular na mão da criança. E a criança não sabe agora o que ela faz da vida. Porque todo o estímulo dela está aqui dentro. Ela conhece esse mundo. Ela não rala o joelho. E o baixo estímulo é a individualidade que eu já falei aqui com vocês. Quais são os desafios? Desenvolver o self. A pessoa não sabe que ela é uma pessoa, então ela é qualquer pessoa. O que acontece na dependência emocional? Se o outro do, do relacionamento, ele gosta de abacate, essa pessoa gosta de abacate também. Ela começa a comer só abacate. Porque o parceiro só gosta de abacate, a parceira só gosta de abacate. Ah, mas você já comeu mamão? Não, ele gosta de abacate, eu gosto de abacate. Alguém já se entregou que já foi assim. Então, falta esse self, esse eu. É o eu mesmo, a pessoa ela não sabe quem ela é. O desafio de sair da casa, da raiz, seja dos pais ou quem foi criado com os avós, sair dessa casa. Porque cortar esse cordão umbilical, do tipo assim, se eu sair da casa da minha mãe, quem vai fazer para mim? Porque eu já vi que esse daí não vai fazer para mim. Essa daí não vai fazer para mim. E aí, faço o que no mundo? Viajar, explorar o mundo mágico? Você é louco? Por quê? Tem esse sentimento de impotência, de que não é capaz. Tem uma tendência à catastrofização, tudo vai dar errado, nada dá certo. Tudo que eu ponho a mão desmancha. Procrastina. Por que ela procrastina? Porque ela não foi ensinada a fazer. Sempre alguém tirava o copo da mão dela e falava: deixa que eu faço porque você não sabe fazer. Agora é um carcamano de 50 anos nas costas e não sabe segurar um copo d'água. Tem medo. Eu estou dando exemplo do copo d'água, mas eu estou falando de ir para a vida, de trabalhar, de ter sucesso. Porque em algum momento aprendeu que não podia. Então, crenças sobre o próprio fracasso. Não posso, não devo, não consigo, não sei. O cliente chegou falando: eu não consigo. Entenda, você não está falando com uma pessoa de 30, 40, 50 anos. Você está falando com uma criancinha de 4. E se você sai por aí falando que você não consegue, você não pode, é a sua criancinha de 4 anos que está falando isso também. O adulto faz, a criança não sabe como é que faz. Então, você é adulto autorresponsável, você diz: eu não aprendi isso ainda. Então, o que a gente vai fazer na terapia? Estimular esse indivíduo a fazer coisas sozinhos. Vocês querem ver um indivíduo que buga na minha frente? Quando é assim: eu não consigo ir em tal lugar naquele parque XPTO porque eu só ia lá com essa pessoa. E aí eu dou como tarefa ir no parque, ir sozinho e me mandar uma foto. Só para daí eu marcar a próxima sessão.
Gisele, mas e se a pessoa levar 3 meses para fazer isso? Daqui 3 meses eu faço a próxima sessão de terapia, simples assim. Eu cobro por protocolo, tá, gente? A pessoa me paga X sessões já de começo. Eu não cobro por sessão, não. Então, se a pessoa levar 3 meses para fazer a próxima sessão, tá pago. Porque ela precisa aprender a fazer coisas sozinhas. Eu tenho um cliente que virou e fez assim para mim, quando o Gato de Botas 2 estreou no cinema. Gisele, posso? Posso? Eu fiz assim, nem termina a frase, porque toda pergunta que começa com pode, a resposta é pode. Aí ele pegou e falou assim, não, mas é que eu vou te falar o que, que eu quero fazer sozinha, aí você me fala se pode ser. Eu falei assim, tá, me fala o que que é. E vai que ele vai me falar uma coisa também muito idiota, né, que qualquer um faz sozinho, que ele já faz sozinho. Ele, não, eu quero assistir o Gato de Botas sozinho no cinema. Eu falei assim, então eu quero uma foto sua, sentada dentro da sala de cinema, a hora que aparecer Gato de Botas, você tira uma foto e me manda. Aí eu marco a próxima sessão. Eu falei, obviamente você não vai me contar o filme porque eu vou assistir o filme. Aí ele deu risada, ele, você gosta também? Eu tava com vergonha de falar que eu gosto. Eu falei, não, tanto faz o que que você vai fazer. Então, estimular essa pessoa a fazer as tarefas da terapia. Só que não é só fazer a tarefa da terapia, agora é validar que ela fez. É na outra sessão, você, terapeuta, lembrar de perguntar da tarefa. Fulano, já fez a tarefa? Como foi fazer a tarefa para você? Ah, já foi difícil, assim, assim, assim. Pô, mas bacana que você conseguiu fazer. Não, vamos comemorar. Dancinha da vitória, dancinha da vitória. Porque agora, essa pessoa, ela precisa aprender. Lembra que o nosso vínculo é o primeiro vínculo seguro? Eu continuo, gente. Agora, eu também sou o terapeuta que vai dar autonomia e confiança para essa pessoa. Até porque o meu trato com o meu cliente de terapia é a terapia acaba. Acabou, acabou. Se nós vamos fazer outra terapia para outra questão, vamos, mas primeiro você tem que caminhar sozinho um pouquinho. Primeiro você tem que se virar com isso aqui que nós resolvemos. Depois a gente resolve o outro, porque senão vira codependência do terapeuta. O terapeuta depende do dinheiro e o cliente depende da validação do terapeuta. Não, ele tem que aprender a se auto-validar. E lá na soma do desenho do sucesso, soma do sucesso terapêutico, eu tenho o desenho da figura humana, que é uma ferramenta incrível para esse momento aqui. Tá? Uma sugestão de ferramenta. Próxima necessidade, limites realistas e autocontrole. Limites realistas e autocontrole é a necessidade desse indivíduozinho ter regra, rotina, disciplina, estrutura, direcionamento, firmeza, porém de forma afetuosa. Porque é do tipo assim, gente, eu vou fazer uma pergunta sincera para vocês. Uma criança pode subir aqui em cima da minha prateleira? Claro que ela pode. Quem disse que não pode? Ela pode. Ela não deve. É diferente. Ela pode ir lá no parapeito da janela sem grade, se dependurar? Pode. Ela não deve. Agora, como é que eu vou falar para a criança que ela não deve? Eu vou falar assim, filho, cuidado, meu bem. Aí você cai, aí você machuca. Olha aqui o tamanho, olha a altura. Então, não, poder pode, não deve. Tecnicamente não pode, gente, mas vocês estão entendendo o que, que eu estou falando, né? Então, por isso que é com firmeza. Filho, desça daí. Você pode se machucar. Não é, outra Alane, desce. Não é assim, tá? É com senso de responsabilidade e adequação às demandas e pedidos. Mamãe, se eu matar uma pessoa, mamãe. Eu tô vendo logo, logo que os pais vão deixar. Porque não tem mais essa adequação de demandas, tudo pode. Então, é adequar, é a criança saber que tem coisas que ela não pode, porque ela precisa aprender a ter limites. Lembra que eu falei lá no comecinho? Até aqui você pode vir, o outro bate na minha mão e fala, beleza, entendi, e não tenta ultrapassar. A criança que não aprendeu esse limite na infância, ela aceita tudo. Agora, quando falta isso, ela tem uma permissividade extremada, ela não tem autodomínio dos impulsos dela. Tudo ela quer, tudo ela pode. Porque tudo ela podia na infância, não tinha limite. Ela falava que queria matar um e deixar, não dava faquinha na mão dela. Elas não aprendem sobre respeito e normas sociais. Tá lá no culto, na igreja, tá lá na missa, e a criança tá derrubando o pastor de cima do púlpito. E os pais não estão falando para aquele filho, agora é hora da gente sentar e ouvir o que, que aquela pessoa está falando. Sim, a criança tem um momento da liberdade dela andar, dela descobrir o mundo, mas tem um momento que a gente tem que sentar e prestar atenção. Precisa ter limite.
Eu estou falando no culto, mas isso vale para um curso. Por que tem curso que não deixa entrar criança pequena? Tira a atenção de todo mundo. A criança, os pais não vão lá dar limite, você não sabe se o pai vai dar limite. Então, são pais que negam, aspas, trabalho de ter um filho educado. Eu sei que a Lilian tem filha, menina linda, inclusive. Filha da Lilian, ela emprestou o útero para ter uma filha minha, né? Porque a filha da Lilian sou eu purinha. Lilian, dá trabalho, não dá? Dá trabalho criar filho, não dá? Dá trabalho. Gisele, você tem filho para saber? Não, não tenho. Mas eu lido com crianças o tempo todo. Dá trabalho educar. E tem gente que não quer ter esse trabalho. Então a criança perdão, ela cresce com esse senso de ser mais especial que os demais. Porque as outras crianças ficavam sentadinhas quietinhas, mas ela tocava o terror. E o povo achava bonitinho, ninguém acha bonitinho. Mas é que ninguém vai lá falar para aquela criança que não é bonitinho. A Lilia colocou aqui, né? A Luísa é uma menina maravilhosa, mas dá trabalho, a gente dá trabalho, porque você tem que educar. O Bruno tá aqui ainda, o Bruno que é um time, né? O Bruno já tá no terceiro, ele já tem os dois tenistas de mesa e o reserva. Não, tá no segundo, né? Então tem os dois tenistas de mesa. São pais que, né, na falta de limites, traz aquele excesso de proteção dos perigos no mundo, não deixa fazer nada. E também traz uma privação de tempo de qualidade com a criança, não senta para ouvir a criança, não senta para ensinar a criança a se autorregular. A Lília, ela é super famosa entre os amigos da Luísa, porque todas as amigas gostam de sentar e conversar com a Lília. Eu estou dando esse exemplo maravilhoso da Lília, porque eu sei que ela é essa pessoa maravilhosa, com a filha dela e com as outras crianças. Ela ensina isso aos jovens. E aqui, ó, a última frase, projeção da própria história dos pais. Muitos pais tiveram uma vida muito controlada e agora libera para os filhos. Não chegou no bom senso, no meio termo. Tudo que foi reprimido pelos pais, libera para os filhos. E aí a gente traz agora um desequilíbrio, né? Isso vai trazer alguns desafios, como o indivíduo que ele busca excessivamente o prazer e o conforto. Não é que ele procrastina a tarefa. Ele não quer fazer a tarefa. É diferente. Porque ele está esperando que alguém faça por ele. Relacionamento. A roupa está jogada lá no meio da sala. O que a pessoa está esperando? A mãe vem lá catar. Quem que é a mãe? É a esposa. É essa pessoa que ele está esperando vir lá pegar aquela roupa no meio da casa. A louça está na pia, está esperando a mãe ir lá lavar. A mãe mora a 1.000 quilômetros de distância, mas está esperando a mãe lavar. Entende? Que agora ele se sente aquela pessoa especial, ele não pode fazer nada. Então, agora, quando você dá um limite, ele não aguenta. Ele apela, ele espana, ele vai fazer gaslighting, ele vai fazer ghostlighting, ele vai fazer ghosting, ele vai fazer tudo o manual lá do narcisista, do relacionamento abusivo. Por quê? Você pôs agora um limite para ele. Então, essa pessoa, ela foge das DRs. Ah, lá vem você com DR. Por que a DR ele foge? Porque é um conflito, é desconfortável, não é prazeroso sentar aqui e conversar. Dói, a pessoa não quer. Baixa disciplina e um senso de superioridade. Como é que a gente trabalha isso daqui? Terapeutas, aprendam não serem colocados no bolso por alguém que não tem limite e autocontrole. A pessoa não respeita seus horários de consulta, nem o tempo de terapia. Um dia chega atrasado, um dia chega antes da hora e quer ser atendido. Um dia esquece a consulta, não te avisa, e depois quer que você marque no dia seguinte. Que você desmarque um outro cliente seu para marcar ele, porque ele é melhor, a dor dele é maior. Então, aqui entra o seu papel de também, seu vínculo seguro, de ser quem vai validar, mas também de ser quem vai dar limites para essa pessoa. Cliente, acabou nosso tempo. Na próxima sessão a gente continua a partir daqui. Guarda essa imagem e a gente continua. Aprender a equilibrar liberdade e responsabilidade. Eu já deixei até meu livrinho, né? O poder da autorresponsabilidade. Mas não é só ler, é ler fazendo os exercícios que tem aqui dentro. Então, tem um monte de cliente meu que ganha esse livro, e eu falo assim, quando você chegar na terceira lei, você me avisa, me manda uma fotinho de tudo que você já preencheu até aqui, aí eu marco a próxima consulta. Porque a pessoa precisa aprender a ter responsabilidade.
Não fez a tarefa, tá bom. Quando você fizer a tarefa, então eu marco a próxima consulta. Mas, Gisele, você precisa fazer a tarefa, a sua tarefa. Eu já te expliquei na primeira sessão que o que você faz em casa é a continuação da terapia. Então, essa pessoa ela vai precisar aprender justamente a gerenciar esses conflitos. Não só aprender a gerenciar, mas também dar solução. Fazer o que precisa ser feito. E uma técnica que eu gosto muito de usar aqui são os valores pessoais. Para ela entender o que para ela tá ok, de aceitar, de não aceitar, porque às vezes ela vai também precisar entender qual é o limite dela. Marcia colocou que ela adora essa ferramenta também. Essa ferramenta, gente, foi uma ferramenta que virou uma chave muito grande na minha vida. Não por conta de limites, não foi por isso, mas foi para entender qual era a minha razão, para que eu estava na vida, no mundo. Não o meu propósito, mas o para que eu estava aqui. Né? Então foi a partir dela que muita coisa mudou na minha vida, viu? Inclusive agora para dar limite ao outro, de falar, oh, aqui não. Até aqui você pode vir, até aqui não. Né? Até aqui se me diz respeito, porque meu valor primordial é respeito. Beleza? Dúvidas até aqui? Então agora eu vou mais rápido, que vocês já entenderam o esquemão. Próxima necessidade, reconhecimento e validação. O direito de expressar suas emoções e sentimentos de forma genuína, num ambiente seguro e acolhedor, sendo validado e reconhecido, com equilíbrio. Um equilíbrio, levando em conta as pessoas ao seu redor. Por quê? Não é porque eu sou mais especial que todos. A Lilian é especial, o Gabriel, a Lisiane, o seu Homero, que são as pessoas que eu tô vendo na câmera aqui. Eu vou falar Marcinha, porque eu sei que a Marcinha tá aqui. Me perdoem aqueles que eu não tô vendo na câmera agora. Eu sei que o Dal não tinha entrado, o Bruno não tinha entrado, não sei se eles estão aí ainda. Seu Homero. Então, assim, gente, quando falta isso, é aquela criança que ela aprende a ser amada através de uma aceitação condicional. Se você for bonzinho, eu te dou X coisa. Eu vou contar para vocês. A partir daqui começaram minhas feridas, tá? Quando eu comecei a entender algumas das minhas feridas. Se você se comportar, se você tirar tal nota, se você passar de ano, então a criança ela começa a aprender que ela tem que dar algo para receber algo. Então ela não espera que seja uma troca equilibrada. Ela dá tudo que ela tem para ver se algo daquilo que ela está dando é um daqueles cis. Pais com alta expectativa, aquela criança que cresce ouvindo que ela vai se formar no ITA, não pode ser em qualquer faculdade de engenharia, tem que ser no ITA, e tem que se formar com a nota máxima. Aí o indivíduo vai lá e passa na Unicamp, que é uma puta de uma faculdade também, mas ninguém dá valor porque foi só na Unicamp, não foi no ITA. Tinha que ser no ITA. Aí a criança cresce com perfeccionismo forte, exatamente. É aqui que vem o perfeccionismo. Por quê? Ela precisa provar que ela é boa, porque senão ela não é amada. Então ela tem uma valorização da aparência e da expectativa em detrimento da essência. Ela deixa de ser para ter. Ela não é mais alguém, ela tem coisas. Eu tenho coisas a oferecer. Por quê? Lá na infância, faltou a liberdade de autenticidade. Ela não podia ser quem ela queria ser. A criança falou que queria ser astronauta. Não, você tem que ser engenheiro do ITA. O máximo que você vai chegar de ser um astronauta é ser engenheiro aeroespacial. Mas não vai trabalhar na NASA. Que vai trabalhar onde eu quero que você trabalhe, no comércio da família, que vende ferramenta para engenheiro. Tem nada a ver com a engenharia que está fazendo, que está exigindo. Entende? Para esse indivíduo, dar era mais importante do que receber. Falta ainda nessa criança a oportunidade de se expressar de forma genuína, dela poder falar o que ela quer, porque se ela fala, ela é invalidada. Cala a boca, moleque. Não deixa você falar nada? Quem que já não ouviu alguém tratando uma criança assim, né? Desafio emocional. Ela tem foco no outro. Porque ela precisa que primeiro o outro aprove o que ela vai fazer. Então, relacionamento amoroso. Aí eu quero comprar essa blusa vermelha. Será que ele vai gostar? Eu passei lá na loja, eu vi uma blusa vermelha de bolinha branca. Aí, essa pessoa, ela tem um poder intrínseco de ler expressões faciais. Que aí o outro já fez um assim. Ah, mas ela ficava boa. Sabe para quem? Para aquela sua prima.
Imagina que eu vou falar que ficava bem em mim? Não, fica bem pro outro. Vocês entendem que o foco está no outro. Só faço se o outro me der. Só tenho autoestima se o outro estiver com a autoestima dele boa. Se o outro tiver razão. Se for a Raquel que está entrando em casa, acabou a história. Então, uma preocupação com a expectativa do outro, o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, se eu fizer e se o outro não gostar. Então, a pessoa ela é boa em ler desejos e expectativas, ela sabe fazer uma calibração natural de movimentos corporais, uma virada, uma respirada que o outro deu, já sabe, também no ambiente de trabalho, que a Marcinha está colocando aqui. A pessoa se doa na expectativa de ser reconhecido. Gente, eu falei que a dependência não é só conjugal, ela é social, ela é corporativa, ela está no ambiente, numa igreja ou qualquer templo religioso que você entre, tem pessoas que vai lá e precisa ser aceita. Está lá dentro de um templo, está lá dentro da Umbanda, ela enquanto ela não é aceita pelo pai da casa, todos os outros amam aquela pessoa, mas não pode ser os outros da casa, tem que ser o pai da casa, ela tem que ser elogiada por aquela pessoa, percebe? Vale para o pastor da igreja, para o padre da comunidade, por aí vai. Essa pessoa, qual que é um outro desafio? Eles são agradadores compulsivos, é o complexo de boazinha. Toda essa pessoa, ela carrega o mundo nas costas. Você olha para ela, ela tá até meio arcadinha assim na rua. Ela tem uma corcundinha aqui nas costas, porque ela passou a vida querendo carregar o mundo nas costas. Complexo de super-herói, de Mulher Maravilha. Por quê? Ela ficou ali sem saber dizer não. Porque se ela disser não, ela vai ser abandonada, ela vai ser rejeitada, ela vai ser excluída. Então agora ela tem que falar sim, amém para tudo. Porque senão ela não se sente amada. E o que a gente trabalha em terapia com esse indivíduo? Primeiro, ele aprender a dizer não. Ele ter foco em si, sem ser egoísta. Ter foco em si não é ser egoísta. Uma coisa é eu. Outra coisa é eu e vocês. Eu amo isso aqui. Eu contei para vocês que isso daqui é a primeira aparição minha no Praticamente. Eu passei por uma questão de saúde, eu precisei cuidar de mim. Amo vocês, amo estar aqui, amo dar aula. Mas primeiro eu precisei cuidar de mim. Primeiro eu precisei voltar meu amor, minha energia para mim. Depois para vocês. Agora eu tô bem, tô tranquilona. Agora eu volto sorrindo aqui, sem ser uma máscara. Gente, se eu tivesse aparecido antes aqui, ia ser uma máscara terrível. Vocês não merecem isso. Então, às vezes, a gente precisa aprender. Isso daqui foi um dos meus maiores aprendizados. Focar em mim, sem me achar egoísta. Eu achava que se eu pensasse primeiro em mim, era errado, quando não é. Então, aprender a lidar com a sobrecarga e a culpabilização, porque o bonzinho, ele fica tão sobrecarregado que se ele tem que falar não, ele fica com chicotinho aqui nas costas, assim, porque falou não. Eu aprendi a falar não posso, não dá, né? E trabalhar crenças de merecimento. Dentro do curso, uma das ferramentas que eu indico é trabalhar necessidades afetivas, para essa pessoa entender o que ela busca, do que ela luta, do que ela foge, porque é muito interessante. Penúltima, espontaneidade e prazer. Lazer e prazer. Que é levar a vida com leveza, com espaço para ser espontâneo, para validar suas conquistas e o estímulo do fazer nada nadinha, mas com presença e prazer. O que é fazer nada nadinha? Fazer nada nadinha para mim é jogar videogame no meu computador. Então joga. Tira lá meia horinha da sua vida, do seu fim de semana. Você já fez tudo, você já resolveu tudo. Agora senta lá e faz um nada nadinha. Mas não é um jogar videogame, faz de conta que é seu console. Tá jogando videogame pensando assim, nossa, mas tinha que lavar roupa. Nossa, mas eu tenho que fazer não sei o que. Nossa, mas não sei o que. Isso não é com presença e prazer. Fazer nada nadinha é fazer nada nadinha. O dia que o Luciano, na minha terapia com ele, me deu como tarefa fazer nada nadinha, gente, eu fiquei olhando pra cara do Luciano e falei assim, como é que você assiste só um filme da Netflix sem fazer mais nada? Ele falou assim, eu quero que você sente e assista um episódio da tua série sem fazer mais nada, sem celular na mão. Eu quase espanei a porca, porque eu não sabia como que era fazer nada nadinha, com presença e prazer. Eu assisti a série fazendo outra coisa. Escrevendo, fazendo outra coisa. Mas só assistir a série, gente, que perda de tempo, eu virei para você e falei. Mas não é. A gente precisa aprender também, porque isso é uma necessidade. E quando que surgiu isso? Com pais controladores exigentes, ocupados em demasia. Aquela criança que estudava das 7 às 4 da tarde, saía da escola, ia para o comum 2 dias na semana, fazia natação 2 dias na semana. No terceiro dia que ela podia folgar, ela ia para o inglês e ainda tinha que estudar inglês no fim de semana. E à noite tinha que fazer toda a tarefa. E no fim de semana tinha que estudar.
Gente, que hora que essa criança respirou? Então, a criança que teve uma catastrofização do erro. Gente, hoje eu conto essa história de uma forma muito leve, porque eu já ressignifiquei isso. Mas para minha mãe, nota 8, ela já sentada para conversar comigo, tá? Porque que eu tinha tirado 8, 8 era nota baixa. 7 eu já ficava de castigo. Eu nunca me aventurei a tirar menos do que 7. Então, hoje eu olho para trás, hoje eu dou risada disso, mas é claro que enquanto criança estava passando por uma infância severa, repressora, punitiva, com limites exageradamente rígidos, não era muito legal. Porque eu não aprendi a brincar, eu brincava com tempo limitado. Pior na época dos vestibulares, a pressão de passar de primeira. Tá aí. Então, fica naquele foco total. E a criança, e aí a gente não está falando mais de criança, mas está vendo quando traumas surgem, e a gente não está falando de uma criança pequena, vestibular, a gente já está falando de 16, 17, 18 anos, né? Então, aquela coisa assim, tarefas à frente do ser, a boa e velha frase, o bom é inimigo do ótimo. Imagina uma criança crescer assim? Eu cresci, gente. É, pais que não brincavam, mas em contrapartida, minha mãe brincava comigo, tá, gente? Eu tinha, no fim de semana era liberado, tá? Fim de semana não tinha que estudar, não. Minha mãe também não era tão carrasca assim, não. Ela era um general bonzinho, fim de semana ela dava folga. Desde que as tarefas estavam prontas. Então, obviamente, eu fazia as tarefas até a sexta-feira para poder brincar sábado e domingo, tá? Porque, né, inteligentinho. Então, aqueles pais que colocavam esses momentos felizes e prazerosos numa caixinha em cima do armário e era uma vez só no ano. Sempre tive a preocupação de não colocar esse tipo de pressão no meu filho, pois sempre notei que o filho, tem uma autocobrança. E a outra pessoa fazia assim, as contas para passar. O mínimo era 7,5 e tirava 7,5. Me ferrava na época dos jogos escolares, sempre estava de castigo para recuperar a nota, nunca participou de nada, só da abertura dos jogos. Vocês entenderam que são momentos contrastantes aqui? Um filho que é extremamente autocobrante, né? Filho da pessoa aqui que escreveu, se cobra demais, e uma outra filha aqui que fazia de nada, era 7,5, faz as contas para 7,5, vamos viver a vida. Vocês percebem que nem todo mundo sofre com todas as dores? E a vida é assim, a gente tem agora que se adequar. Desafio é essa pessoa aprender a controlar, que na verdade não é controlar, é gerenciar essas emoções que ela suprime. Porque é claro que a criança, às vezes, ela tem raiva, mas ela não pode chorar, ela não pode falar que ela está triste, porque ela tem um pai controlador, entende? Então, ela suprime suas próprias escolhas. Então, num relacionamento, ela também suprime as escolhas. Ela quer comprar blusa vermelha e ela vai lá e compra uma blusa branca, porque branca, preta. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu tô contando isso pra vocês, também caiu uma ficha aqui, é assim, ó, vocês estão vendo literalmente uma ficha cair. Quando eu cheguei na terapia com o Luciano falou que ele queria me ver de roupas coloridas, porque eu só usava preto. E ele falou pra mim assim que eu parecia uma viúva enlutada. E hoje o meu guarda-roupa só tem roupa colorida. Esses dias eu precisava de roupa preta, eu não tinha roupa preta, gente. Pra vocês terem uma ideia de como algumas vezes você vai partindo para aquele lado que é mais fácil de ser aceito. E vejam bem, em nenhum momento eu me recordo, de verdade, eu não me recordo de nenhum momento alguém falar que eu não podia usar roupa colorida. Mas para mim era para não gastar uma energia, eu só usava preto e branco e tá tudo certo. Então hoje o guarda-roupa é extremamente colorido, porque hoje eu tenho escolhas. Eu aprendi a ter escolhas, o que eu não havia aprendido, tá? O foco desses indivíduos é naquilo que precisa ser feito, abrindo mão de momentos íntimos. Então, às vezes, no casal, ao invés de ir lá curtir um amorzinho gostoso na cama, não, tem que lavar a louça, tem que limpar o chão, tem que arrumar a casa, se desgasta tanto fazendo que na hora do lazer, do prazer, não tem mais energia. E que relacionamento que sobrevive a isso? Não sobrevive, gente. Então, tem também uma tendência à rigidez e perfeccionismo, que o Gabriel já tinha colocado aqui, e ele tem uma postura para evitar críticas, porque ele não gosta de ser criticado. E na terapia? Gente, é literalmente aprender a relaxar e gozar. É aprender a ser leve, né? Isso lembra do conflito da esposa de atos de serviço e do marido do toque físico, né? Por quê? Um quer fazer e o outro quer aproveitar a vida. São os extremos. É o filho de uma pessoa e a outra pessoa que comentou aqui no chat. Uma vida. Deixa a vida me levar. E a outra tem que fazer, né? Então, quando a pessoa precisa aprender a relaxar e gozar, é gozar a vida, gente, não é só gozar sexual, é gozar a vida. É ter momentos de prazer. É ela entender que, mais do que aquela frase que a gente fala, né? É melhor perfeito feito do que. É melhor feito do que perfeito, né?
É mais do que isso, é ela aprender, e essa foi uma frase que bugou minha vida também aqui, o perfeito nasce tarde. Ela busca ser tão perfeita, esquece toda a espontaneidade, que quando ela entende que ela fez tudo, já está tarde. Ninguém mais precisa daquilo, né? Uma boa tarefa que a gente pode dar é o mapa de tarefas, né? O quadrante de Eisenhower, que é aquele assim, precisa ser feito, é urgente, precisa ser feito, eu posso delegar. Não precisa ser feito, tudo que escreveu ali que não precisa ser feito, cara, joga fora e esquece. Porque isso é importante para a pessoa, para ela ter tempo agora de fazer nada nadinha, de descobrir hobbies, de valorizar momentos felizes da vida, porque às vezes você olha para a vida dessa pessoa e ela não sabe te apontar momentos felizes da vida dela. E o último, que é o pertencimento. E o pertencimento, ele podia estar dentro das primeiras cinco. Só que por que eu trago ele separado? Porque ele é o mais importante, porque ele é o mais inconsciente. Tudo isso que eu vim falando aqui, talvez para algumas pessoas fosse meio óbvio, mas o pertencimento não é óbvio para todos, porque isso daqui é uma importância biológica da espécie. Nós somos seres sociais, nós somos seres de espécie, de grupo. Portanto, a gente quer pertencer para sobreviver. Lá na caverna, se a gente não vivesse junto em comunidade, a gente não sobrevivia. A falta o que é querer ser igual e parecido. Porque ser diferente é ser a ovelha negra da família. O dia que eu ouvi de um professor falando assim, Gisele, você já se deu conta que você é a ovelha negra da família? Eu dei um pum aqui para trás, assim, na cadeira e fiquei olhando para o professor, um professor de neurosistêmica. Ele falou assim, você faz diferente da sua família. Porque na minha cabecinha, a ovelha negra é quem faz tudo errado. Mas não, às vezes a ovelha negra é quem faz diferente, não certo, não errado, mas faz diferente para mostrar para os outros que vem, dá para ser assim, dá para fazer. Eu fui a primeira que fez faculdade e estudou aquilo que formou. Hoje eu tenho outros primos que fizeram faculdade e trabalham. Então essa é a ovelha negra da família, não no mau sentido, mas no sentido estimulante. A falta de pertencimento traz aquela sabotagem nos processos. Porque e se eu for rica e ninguém mais gostar de mim? E se eu for bem-sucedida? E se eu fizer medicina numa família de advogados? E se eu não passar no ITA? Então, coloque em risco pertencer àquela família, porque a estrutura familiar é uma referência segura, ela é o limite, entre aspas, até onde dá para evoluir. E tem muita gente que conhece as famosas maldições hereditárias. As maldições hereditárias, que se fala muito, principalmente no meio cristão, está aqui. O que que é? É uma família repetindo os erros do passado, mas para serem iguais. Até que vem a ovelha negra e fala: opa, dá para fazer diferente. Ah, eu aceito, eu respeito, eu honro, eu amo todo mundo, mas a partir daqui eu faço diferente e quebra aquela maldição. Que de maldição não tem nada, gente, é só um padrão de repetição para pertencer. E aí, a gente tem aqui o esquema desadaptativo, o trauma, como que ele acontece? Quanto mais jovem for esse indivíduo, mais tem idade. Quanto mais intenso é aquilo que aconteceu na vida dele. A Ruth e a Raquel chegou transtornada em casa. Era uma criança muito pequena. Vivendo isso ao longo de 10, 20, 30 anos, e quanto menos estrutura emocional a Raquel tinha, ou seja, o cuidador tinha, maior o impacto, maior o trauma, maior a desadaptação desse indivíduo. Porque mais a gente vai ter uma estrutura afetada desse indivíduo para o resto da vida. Percebem como isso é muito inconsciente? Desafio aqui é porque essa pessoa ela tem pouco ou nenhum vínculo, principalmente com a base dela, com a família dela. Porque ela sente em algum momento que se ela fizer diferente, ela não pode mais ser filho daquela família, neto daquela família, porque ela não será aceita. Ela vai tentar garantir esse vínculo, essa lealdade familiar. Por isso que em alguns momentos a gente tem aqueles indivíduos da famosa rebeldia adolescente. Aquele adolescente que agora taca fogo no parquinho, solta bomba e fala que vai ser diferente, vai embora de casa e nunca mais volta para pedir bênção aos pais. Só que esse também é um indivíduo que, se ele não teve esse momento da rebeldia, ele sim pode viver uma vida de carência emocional aceitando migalhas, porque qualquer comidinha serve para ele. Então, se aqui está servindo só água com fubá, ele fica comendo água com fubá, porque ele não sabe ir para a vida, e se lá no outro lado, de repente, ele come caviar. Então, ali surge um tipo de dependência agora, de que se ele se desconecta, ele está perdido. Então, na terapia,
A gente vai quebrar a crença da maldição hereditária, a gente vai ensinar a pessoa a honrar a própria história, mas sem repeti-la, aprender a sustentar a, entre aspas, tá, a culpa, na verdade, responsabilidade de ser diferente. Porque quem diz que ser diferente a pessoa não será bem-sucedida, né? E uma das dinâmicas que eu indico é a conexão com base e raiz, de respeito à base e raiz, que a gente consegue isso no desenho da arte. Gente, até aqui, dúvida, tem uma última reflexão que eu vou passar para vocês. Mas manda todas as dúvidas, todos os xingamentos, todas as perguntas, comentários aqui, porque eu vou deixar uma reflexão para vocês pensarem. E aí eu quero já tirar todas as dúvidas antes de encerrar. Foi muito dolorido ou doloroso ouvir algumas coisas que às vezes é tão óbvio, mas quando alguém de fora fala, parece que dói um tiquinho mais, né? É, eu sei, não precisa, eu já entendi na câmera aqui. Gente, a última reflexão que eu quero agora que, antes da gente encerrar, que vocês levem a partir de agora para a vida de vocês. Que é a seguinte, a gente falou que depois me chama no particular, tá tudo certo. Quem precisar conversar no particular, estamos aí. Qual o papel foi esperado de você na sua infância? E lá na sua infância, esse papel esperado foi o de criança? Ou foi o de ser adulto e responsável, cuidador dos pais, cuidador da casa, rimo de família? Eu tenho dentro de casa um exemplo de alguém que começou a trabalhar aos 10 anos e meio. Por escolha, minha mãe escolheu trabalhar aos 10 anos e meio. E ela fala às vezes assim, melhor estar lá trabalhando do que estar fazendo coisa errada na rua. De fato, gente, não nego isso. Só que eu também digo para minha mãe muitas vezes assim, esse era o momento de você ser apenas criança. Alguém devia estar cuidando de você, não você cuidando de alguém. Então percebam que às vezes a dor está muito mais próxima do que a gente possa imaginar. Né? Tem alguém que está respondendo aqui que acha que eu achei que esperavam de mim. Acho que eu achei que esperavam de mim. Uma expectativa que ela própria, essa pessoa, fantasiou. E muitas vezes é isso, gente. Nós vamos fantasiando, nós, enxergando, a gente põe um óculos, uma lente, querendo enxergar um X. E, na verdade, ninguém de fora está esperando aquele X da gente. Foi a gente que interpretou o mundo daquele jeito. E é para isso que serve a terapia. Que é quando a gente vai tirar essa lente e vai ver se ela precisa ser limpa, para a gente voltá-la, ou se a gente precisa trocar o óculos por um outro. E a gente vai lá e ressignifica a história. Eu brinquei com vocês aqui, que hoje eu dou risada da história de que quando eu era criança eu precisava tirar 10. Hoje está ressignificado isso, mas já doeu, né? Hoje está ressignificado o fato de minha mãe ter precisado trabalhar tão cedo, dela não ter sido criança. E dela ter exigido de mim, porque ela se exigiu como criança. Isso está ressignificado. Então, se você, terapeuta, não tem a sua dor ressignificada, você precisa ressignificar. Você precisa, a pessoa escreveu que eu fui um peso por muito tempo. Se foi, a frase está no passado. Se foi, é porque coisas já mudaram. E isso está mais leve hoje. E é sobre isso a leveza. Como vocês não têm dúvida, a reflexão fica para vocês. Aqui, de novo, eu vou deixar o link. E aqui está escrito, se vocês precisarem. Se não deu para ler o QR Code, me chama no privado, que eu mando também. Para quem quiser seguir as redes sociais, @a Gisele Eugênio, vai direto lá para o meu Instagram. E eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Estava com saudade de todos vocês. Vou encerrar aqui a transmissão e devolver as palavras para o André, agradecendo a todos pela presença e você que assistiu também. Beijo, obrigada, fiquem com Deus. Andréa. Na realidade, quem agradece somos nós, né? Agradecemos você está aqui de volta, porque já fazem 2 meses, um pouquinho mais, que a gente sentiu falta de você, né? Mas, tudo bem. Vamos ver você, doutora Gisele, mais vezes. Então, estamos aqui encerrando mais uma aula maravilhosa. Espero que todos tenham gostado. E lembrando também a todos para se inscreverem no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos encontros. Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente à doutora Gisele Eugênio, a todos que estiveram aqui presentes ao vivo
para você também que vai assistir essa live depois. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedback. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais. E assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.